Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre, para ser um pouquinho continuidade do último vídeo que eu fiz falando sobre foco, né? Sobre o foco que a gente tem que ter no desenvolvimento das nossas crianças. E eu tô nos Estados Unidos agora, fazendo acompanhamento de um aluno e vim conhecer aqui alguns espaços, realizar algumas visitas e aprender um pouquinho mais aí para poder ajudar mais famílias no desenvolvimento das nossas crianças. E eu estava lendo um livro muito legal e o livro se chama Primeiro Mais Importante, agora eu não me lembro o nome do autor, mas depois eu posso passar para vocês. E como sempre, é um livro que não está diretamente relacionado às nossas crianças, mas que a gente consegue trazer muito para a nossa realidade, principalmente na realidade de reabilitação e de intervenção. E nesse livro, ele coloca algumas questões em quatro quadrantes, né? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. E é muito legal porque quando a gente divide essas questões em 4 quadrantes, a gente também consegue organizar as nossas prioridades para a gente conseguir realizar algum projeto, realizar determinadas atividades ou organizar melhor aí os nossos objetivos, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês o que são esses 4 quadrantes e vocês vão conseguir utilizar e depois refletir em cima do desenvolvimento aí das nossas crianças, como que a gente pode potencializar isso dentro de cada quadrante. Vocês podem encaixar aí os objetivos com o seu filho, em casa, em qualquer ambiente, né? Então, o quadrante número 1, ele fala que é o quadrante da urgência e da importância. O quadrante número 2, ele fala das atividades importantes, mas não urgentes. O quadrante número 3, ele vai falar sobre a urgência, né, mas não importante. E o quadrante número 4, eu tive que anotar aqui porque é muita coisa bem legal, então para complementar. E o quadrante número 4 são atividades urgentes e não importantes, tá? É parecido com o quadrante número 3, mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês a diferença, tá bom? Bom, o quadrante número 1, ele vai dar importância para a questão do que é urgente e importante. O que seria urgente e importante? Aquilo que a gente não pode deixar de fazer e de responder naquele momento. Por exemplo, uma criança está chorando. A gente não pode ignorar uma criança chorando, né? Então, a gente tem que atender essa criança pela importância e pela urgência. Uma criança que caiu e ralou o joelho, né, e começou a chorar, a gente não pode ignorar, a gente tem que ir lá e socorrer a criança, é urgente e é importante. Então são situações que a gente vai trabalhar com a criança dentro do que é urgente e importante. Outra coisa, eu ensinar comandos importantes, eu acho que entra muito nesse quadrante, por quê? É urgente que a criança atenda os comandos, né? E é muito importante também que ela atenda esses comandos. Então, a gente coloca aí dentro desse quadrante, no livro fala assim: se nós ignorarmos, nós seremos enterrados vivos. Então, é algo que a gente não pode ignorar, né? Por conta da sua urgência e da importância também a gente atender naquela situação, naquele momento. Bom, o quadrante número 2 é o quadrante de atividades importantes, mas não urgentes. E que é o que normalmente a gente deixa mais, a gente vai deixando de lado, né? E na verdade é o quadrante mais importante dentro dos 4 quadrantes. Por quê? O quadrante 2, ele é o quadrante da qualidade, né? Então, normalmente, aquele quadrante de planejamento, aquele quadrante de longo prazo, né? Que a gente prevê possíveis problemas e os evitamos. Então, no quadrante 2, a gente sabe que são coisas importantes, mas que não são urgentes. E, normalmente, a gente deixa isso para depois. E ele coloca que isso é muito importante. Quanto mais a gente investir tempo no quadrante número 2, planejando e organizando, menos a gente vai precisar do quadrante número 1. Então, o que estaria encaixado no quadrante número 2, né? A gente
planejaria a longo prazo o que a gente precisa atingir com aquela criança. Então, por exemplo, comportamentos inadequados, gostaria que meu filho se relacionasse melhor com outras crianças, gostaria que meu filho fosse independente, tivesse autonomia, gostaria que meu filho tivesse um melhor comportamento, enfim, para eu sair e ir para outros lugares, né? E normalmente isso é a longo prazo e a gente vai apagando fogo, né? Que normalmente é o quadrante 1. Só que se a gente investe tempo no quadrante número 2, vendo quais objetivos a longo prazo a gente quer atingir e começar a trabalhar em cima disso, normalmente o quadrante número 1, que é aquele de urgência e de importância, a gente acessa menos. Então a gente já diminui mais essa questão de demanda. Então quanto mais a gente investir no quadrante número 2, melhor será o desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, o investimento no quadrante número 2 reduz o que a gente vai precisar realizar no quadrante número 1. O quadrante número 3 é muito interessante, porque é aquele lá, urgente, mas não importante, né? É o quadrante do engano, que eles costumam dizer. Por quê? É aquela urgência que cria a ilusão da importância, né? E normalmente esse quadrante ele só vai ser relevante apenas para o outro e não para a criança ou necessariamente para a família. Então um exemplo que eu consegui encaixar aqui, um exemplo são as estereotipias. É importante às vezes para os pais diminuir a estereotipia, mas não para a criança, porque a criança muitas vezes se autorregula com determinadas estereotipias, né? Então às vezes a gente gasta uma energia com isso, né? Para diminuir estereotipias, ele não pode fazer, claro, que são estereotipias inofensivas, estereotipias que não vai trazer aí transtorno para o desenvolvimento da criança, ou a gente quer diminuir só por uma questão de estética, enfim, e que na verdade ela não é relevante, né, para a criança, só para o outro. Então são demandas que ela vai atender a urgência só para o outro. Né? Então, um exemplo, eu tenho que responder aquilo que a pessoa me perguntou, tá? Tenho que responder um e-mail para outra pessoa, porque para ela vai ser importante responder, e para você não. Então, normalmente a gente dá muita importância para isso, que é o quadrante número 3. A gente dá mais importância do que necessário. Eu também encaixaria aqui, com cuidado, mas eu encaixaria, perguntas, por exemplo, que a gente faz para a criança no quadrante número 3. Que cor é essa? A criança já sabe a cor. E a gente está perguntando só porque a gente quer saber, a gente quer que ela responda. Então é algo que é relevante para a gente, não para a criança. Então o quadrante número 3 entra um pouquinho aqui esse tipo de atividade, né? Você quer que ela responda urgente, mas ela não é de tão importante, porque a criança, você sabe que a criança sabe aquela resposta e você está fazendo uma pergunta só para que ela responda para você, sem que vá ter nenhum efeito em relação a isso, tá? E o quadrante número 4 é o quadrante que a gente coloca que são atividades não urgentes e não importantes, que é o quadrante do desperdício, né? O que é o quadrante do desperdício? Então, a gente achar que aquilo é importante, mas na verdade não é. Não é uma questão de sobrevivência, né? O quadrante 4 é uma questão de deterioração. O que eu encaixaria aqui em atividades não urgentes, não importantes? Tablet, televisão, atividades que não fazem nenhuma diferença na vida da criança, mas que a gente insiste que ela continue utilizando e realizando aquelas atividades. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí a vocês organizarem como que está o desenvolvimento de vocês, das crianças, e vocês poderem avaliar e melhorar e potencializar o planejamento de desenvolvimento delas, tá? Beijo. Inicialmente, mas logo a gente descobre que aquilo lá não serviu para nada, né? Então, por exemplo, a gente ficar mexendo no Facebook. É um quadrante de atividade não urgente, não importante. A gente gasta, é o quadrante do desperdício, e a gente gasta um tempão, muitas vezes, ficar ali mexendo, né? E não trouxe nenhum benefício pra gente. Então, a gente costuma tentar pensar como que está o planejamento das nossas crianças dentro desses quadrantes, né? Eu acho que talvez isso possa ajudar alguns pais a avaliar como que está o desenvolvimento e como a gente pode potencializar esse desenvolvimento, né? Sempre reavaliando.
Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se gostou, dá um curtir aí, compartilha. Hoje eu tô bem bonita, séria, de gola, porque daqui a pouco eu vou passear, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.